Salve, salve, meus amigos! Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula da parte geral do Código de Processo Civil. Hoje, nós trataremos sobre o processo constitucional previsto no artigo 1º e os princípios inerentes ao processo civil, começando por aqueles princípios que nós entendemos como estruturantes ou fundamentais, porque partem da Constituição para estruturar um processo constitucionalizado ou um processo constitucional. E em seguida falaremos dos demais princípios informativos do processo civil, que são essenciais para a compreensão de todo o sistema processual e, em especial, para esse novo Código de Processo Civil, Código de Processo Civil já não tão novo assim, de 2015, que exige desde o artigo 1º a sua leitura e interpretação em conformidade com as normas fundamentais, ou seja, os princípios e as regras previstas na Constituição. Vamos dar uma olhada no que será visto nesta aula. Na nossa aula de hoje, então, nós falaremos sobre processo constitucional democrático, em uma breve introdução sobre o pós-positivismo, o constitucionalismo contemporâneo, chamado por alguns doutrinadores de neoconstitucionalismo, para chegar num processo constitucional, ou no processo constitucional democrático. Trataremos sobre os princípios fundamentais do processo, do devido processo constitucional ou legal. Em seguida, falaremos sobre o contraditório, por fim, sobre a ampla defesa. Então, muito bem, meus amigos, vejam só. O pós-positivismo é um marco teórico utilizado para a construção do constitucionalismo contemporâneo. A partir, então, de compreensões como de Dworkin e Alex, nós estruturamos um sistema, um ordenamento jurídico, em que os princípios deixam de ser aqueles velhos princípios gerais do direito, que já vinham desde o justnaturalismo e depois no positivismo jurídico, utilizados simplesmente para suprir lacunas, e passam a ter força normativa. Reconhece-se, então, a partir de Kelsen, no pós-positivismo como um todo, que os princípios possuem, sim, força normativa. E eles têm, dentro de si, um conteúdo normativo que deve ser observado, que deve ser seguido. É o pós-positivismo que foi utilizado para estruturar, para fundamentar o constitucionalismo contemporâneo, também chamado de neoconstitucionalismo. No constitucionalismo contemporâneo, então, a Constituição assume um lugar central de todo o ordenamento jurídico. Ela tem uma importância não só política, como carta política, mas no ordenamento jurídico ela vai dar a validade e é também a matriz interpretativa de todo o ordenamento. Isso faz com que nós tenhamos a aproximação dos demais ramos do direito constitucional. Por exemplo, o direito civil constitucionalizado, o direito penal constitucionalizado. E não foi diferente com o processo. Eu tenho, então, um pilar de sustentação de tudo isso, que é a doutrina do pós-positivismo, a compreensão dos princípios e regras como normas jurídicas. E é a partir deste pilar que eu construo a minha ideia de constitucionalismo contemporâneo ou neoconstitucionalismo, em que a Constituição toma um lugar de destaque no centro do ordenamento jurídico, irradiando de forma ampla e geral os seus efeitos e as suas normas para todo o ordenamento jurídico, trazendo então uma necessidade de reinterpretação de todos os ramos do direito. No processo, principalmente na nossa Constituição, vejam, a Constituição de 88, ela é uma Constituição extensa e que traz inúmeras regras e princípios. Ela aborda desde o direito empresarial, direito do trabalho, também o processo civil. Na verdade, a Constituição de 88, ela se responsabilizou por estruturar o que seria o processo. A partir de princípios como o devido processo legal, que está lá no artigo 5º, inciso 14, do contraditório, da ampla defesa, da exigência de fundamentação das decisões judiciais, da publicidade, da duração razoável do processo, tudo isto foi a matriz, a raiz do processo, para que ele comece a ser entendido como processo constitucional. Não é um movimento exclusivo do Brasil. Esse movimento, na verdade, há muito já acontece no mundo todo, ou aconteceu no mundo todo. Mas, aqui no Brasil, em especial, a nossa Constituição fez questão
de tratar muito pormenorizadamente sobre os princípios basilares do processo, o que faz nós chamarmos de processo constitucional porque adotamos um modelo de processo com fundamento na Constituição. O modelo, então, de processo constitucional é ou passa a ser utilizado para a interpretação do Código, como exige o artigo 1º. Vejam, o artigo 1º estabelece que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidas na Constituição da República Federativa do Brasil, observando as disposições desse Código. Está lá, é a norma que abre ou a regra que abre o Código de Processo Civil. Não vamos aqui entrar sobre debates de qual foi a teoria adotada pelo Código de Processo, se ele entende que a Constituição é um conjunto de valores homogêneos e uniformes, ou se ainda a gente vai adotar a teoria de Dworkin ou de Alex. Não entraremos nessa discussão, neste debate. O que é necessário se compreender é que o artigo 1º, ao estabelecer que o processo civil será interpretado em conformidade com as normas fundamentais da Constituição, ele estabelece uma interpretação pelo modelo constitucional de processo. É a Constituição que irá guiar e estruturar o nosso processo constitucional. Um processo constitucional democrático, porque o processo, então, deixa de ser uma mera ferramenta da jurisdição, como se entendia anteriormente, para, a partir das normas constitucionais, demonstrar que ele é um instrumento da democracia. Ele está com o objetivo de garantir a participação das partes na construção da decisão judicial. É então um processo elevado e deixa de ser instrumento da jurisdição para ser um verdadeiro instrumento democrático, uma forma de se construir uma decisão garantida a participação do povo por meio dos seus princípios fundamentais que o estruturam. É por isso, então, meus caros, que é necessário o estudo do processo civil de forma constitucionalizada, e não poderia ser diferente se não iniciarmos este estudo a partir dos princípios fundamentais, a partir dessas normas fundamentais esculpidas na Constituição, já que o próprio Código de Processo Civil de 2015 fez questão de colocar dessa forma, fez questão de declarar e deixar de forma clara e mais expressa possível de que o processo civil é interpretado de forma constitucionalizada. Vamos então fazer os nossos estudos a partir daquele que é considerado o pilar do processo civil, que é justamente o devido processo legal. A Constituição, então, no seu artigo 5º, diz expressamente que ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. Mas, afinal de contas, o que é este devido processo legal e quais são as limitações de sua aplicação ou de sua incidência? O devido processo legal, como regra, vai estabelecer que, antes da privação da liberdade ou dos bens, há que ser seguido os ditames propriamente dispostos na Constituição, seus princípios, e um procedimento estabelecido previamente por lei. Eu preciso, então, ter um procedimento que garanta o contraditório, a ampla defesa, com uma decisão motivada, de forma a possibilitar e legitimar o exercício do poder. O devido processo legal, então, ele vai garantir uma legitimação do exercício do poder que vai ser corporizado pela decisão. Por que isso? Porque é o devido processo legal que vai estabelecer a participação, porque ele reúne, ele agrega todos os demais princípios. Um procedimento, então, que está submetido ao devido processo legal é um procedimento que possibilita o contraditório, que vai possibilitar a ampla defesa, que permite a construção de uma decisão de forma fundamentada. O devido processo, então, aparece aqui como um conteúdo normativo de estruturação de todos os procedimentos, permitindo que se observe a Constituição e a própria lei na tomada de decisão, seja ela da jurisdição, administrativa ou até mesmo legislativa, porque nós não temos só o processo judicial,
nós também temos o procedimento administrativo, ou processo administrativo, e o processo legislativo, em que são elaboradas as leis. Todos eles são estruturados a partir de um devido processo legal. Eu sempre tenho que observar, então, aquele procedimento que foi disposto em lei para construir aquele provimento final, seja ele uma lei, seja uma emenda à Constituição, seja uma decisão judicial, seja uma decisão administrativa. E esse devido processo legal, que de parte da doutrina diz que a melhor nomenclatura seria devido processo constitucional, ele possui uma dupla eficácia. Como assim? Ele vai ter uma eficácia vertical quando eu estou diante de relação estabelecida entre Estado e particular. Todas as vezes, então, em que o Estado for atuar para promover uma decisão, ele precisa observar o devido processo legal. O processo legal possui, então, essa chamada eficácia vertical, na relação estabelecida entre particulares e Estado. Mas não só isso. Ele também possui uma eficácia diagonal. E aqui a gente precisa tomar um cuidado. E tomar cuidado aqui por quê, meus caros? A doutrina normalmente aponta que a eficácia do devido processo legal aqui seria vertical. Então, eu teria ela verticalmente e, por outro lado, de forma horizontal. O vertical, como já dissemos, se daria nas relações estabelecidas, então, entre Estado e um particular. De outra forma, por outro lado, diz a doutrina que a relação horizontal ocorreria entre particular e particular, ou seja, seria a aplicação do devido processo legal em relações privadas. Acontece que o devido processo legal é uma forma de limitação do exercício do poder. É uma garantia, então, contra o exercício arbitrário do poder. Se assim o é, eu só posso dizer que existe uma aplicação ou uma eficácia do devido processo legal quando existe um exercício de poder. Logo, para que eu consiga defender, então, essa aplicação em relações privadas, eu preciso que essas relações privadas estejam desequilibradas, que alguém esteja, então, numa posição privilegiada de exercício do poder. Foi o que decidiu o STF ao julgar o recurso extraordinário 201/819, que foi no ordenamento jurídico brasileiro e na jurisprudência brasileira o grande marco para se estabelecer a eficácia, que é chamada por parte da doutrina horizontal, dos direitos fundamentais, ou, propriamente dito, desculpem, do devido processo legal. Quando eu estou diante da dupla eficácia do devido processo, então, eu tenho a incidência deste devido processo legal em situações, ou a sua eficácia vertical, em situações em que eu tenho, de um lado, o Estado, que está em posição de soberania em relação ao particular. Nesse sentido, então, eu vou ter a eficácia vertical do devido processo legal, já que essa aplicação ocorre ou acontece de baixo para cima, ou de cima para baixo, mais propriamente dito. Porque nesses casos, eu tenho uma proteção do particular contra o exercício abusivo do direito ou do poder pelo Estado. Lembrem-se que, como eu disse, o devido processo constitucional, o devido processo legal, é um escudo contra o exercício do poder de forma arbitrária. Ele então vai limitar o exercício desse poder. Por outro lado, eu tenho a sua eficácia diagonal. E o que seria essa eficácia diagonal? Eu tenho uma relação, então, que é particular entre duas pessoas de direito privado. Acontece que, de um lado, eu vou ter uma pessoa jurídica de direito privado que está em posição de vantagem, ou, nas palavras do STF, em posição privilegiada em relação ao outro particular. O devido processo, então, ele atua aqui como um escudo do exercício arbitrário do poder por aquela pessoa jurídica.
Imaginem a seguinte situação. Mévio faz parte de uma associação, por exemplo, de um clube, podemos assim dizer. Ele então possui cota daquele clube. Acontece que decidiu aquela associação pela expulsão de Mévio. Então, percebam, a associação está numa posição privilegiada para exercício do poder diante de Mévio. Só que houve uma reunião, Mévio não foi convocado, não foi chamado, a pauta daquela reunião não foi publicada, simplesmente membros daquela associação decidiram se reunir de forma sigilosa e decidiram pela exclusão de Mévio, sem qualquer motivo. Simplesmente disseram, olha, não quero mais você participando do nosso clube, da nossa associação. Percebam que, neste caso, existe o exercício de poder, mas eu tenho uma relação que não é vertical, porque eles não estão na mesma condição de exercício de poder. Eu tenho uma desigualdade. Enquanto a associação pode exercer o poder, Mévio só pode ser submetido a este poder. Por isso, diagonal e não horizontal. Mas, para o exercício do poder, então, aplica-se o devido processo legal. Isso quer dizer que, antes de Mévio ser excluído, pela eficácia diagonal do devido processo legal, que a doutrina vai chamar de eficácia horizontal, deve a associação permitir ou promover, então, um procedimento para garantir a Mévio o devido processo legal. Deve-lhe ser garantida o contraditório, a ampla defesa, e a decisão precisa ser fundamentada. Precisa-se trazer fundamentos que demonstrem o porquê daquela exclusão. É isso que se chama eficácia diagonal, como eu chamo, ou horizontal, como parte da doutrina chama, do devido processo legal. É isso que faz com que o devido processo legal tenha que ser aplicado não só na relação pública entre Estado e particular, mas também nas relações privadas, quando existe alguma das partes que está numa posição privilegiada para exercício de um poder. O devido processo também possui duas dimensões, a formal e a substancial. A dimensão formal, parte da doutrina chama essa dimensão de procedimental, então nós podemos falar em dimensão formal ou procedimental do devido processo legal, representa o atendimento pelo legislador e pelo aplicador da estrutura formal definida pelo texto. Então, para que as decisões sejam formadas, eu preciso observar as garantias formais na aplicação do direito, a ampla defesa, a fundamentação. Então, me importa, neste caso, que o devido processo estabelece formas a serem seguidas. Por outro lado, a dimensão material, que é chamada também de substancial, então eu posso dizer tanto dimensão substancial ou dimensão material, ela representa a imposição de um mecanismo constitucional de controle do conteúdo das decisões. Então, vejam só, no caso da dimensão substancial, que é onde o STF vai buscar fundamento para aplicar a proporcionalidade e razoabilidade. A proporcionalidade e a razoabilidade, elas incidem exatamente sobre o conteúdo da decisão, seja ela uma lei, seja ela uma decisão judicial, seja uma decisão administrativa. Elas devem ser proporcionais e razoáveis. E é justamente da dimensão substancial do devido processo legal que o STF encontra fundamento para a aplicação da proporcionalidade e da razoabilidade. Então vejam, quando eu falo de devido processo, eu posso estar falando das suas dimensões tanto formal, que é justamente a observância das formas estabelecidas por um processo, devido processo legal, quanto da substância do conteúdo, por isso chamado de substancial. O que me importa neste caso é o que tem naquela lei, o que tem naquela decisão, o que tem naquele pronunciamento que foi obtido depois do devido processo legal. Me interessa, então, o conteúdo. E como eu irei analisar o conteúdo? Pelos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, que foram extraídos justamente da dimensão substancial do devido processo. Faz parte do devido processo ou incorpora-se no devido processo o princípio do contraditório.
apesar de também previsto na Constituição, o princípio do contraditório vai assegurar que todos tenham a participação. É o contraditório, então, a peça-chave para estabelecer a participação dos interessados naquele pronunciamento judicial ou naquela decisão administrativa ou no processo legislativo. O contraditório, ele então tem uma leitura interessante no novo Código de Processo Civil. Temos que ter em mente que o contraditório, antigamente, era compreendido como a possibilidade de reação. Então, tinha a parte o direito de receber a informação sobre os atos processuais e reagir só. E isso deu ensejo a entendimentos que são facilmente encontrados no STJ, no STF, em qualquer tribunal estadual, no sentido de que o juiz não está obrigado a enfrentar todos os fundamentos ou todos os argumentos trazidos pela parte. Basta que exista uma lógica entre a fundamentação e a conclusão. O novo código revigora este contraditório. Por isso, alguns dizem que o contraditório no novo código é o contraditório forte, ou um contraditório qualificado, porque ele modifica essa estrutura para trazer ou para garantir maior participação, para dar uma interpretação mais adequada a todo o complexo de princípios constitucionais. Não me basta mais possibilitar a reação, não me basta mais apenas a informação. Eu tenho, a partir deste novo Código de Processo Civil, estruturado de forma muito clara o contraditório como influência e não surpresa. O contraditório seria, então, na feliz expressão do professor Ronaldo Bretas, um quadrinômio. Ele estaria constituído, então, por uma garantia de informação. A parte ou as partes devem receber informação sobre os atos processuais que estão acontecendo. Em seguida, deve-se possibilitar uma reação. Se a parte contrária pretende ou deseja, pode reagir àquela provocação. Mas não basta isso. Eu tenho ainda que ver os meus argumentos sendo considerados, sendo levados a sério pela decisão. Não me basta contestar se os argumentos que eu levei na minha contestação simplesmente foram ignorados. O juiz deles nada falou. No contraditório estruturado pelo Código de Processo Civil em 2015, eu tenho um contraditório como influência. E influência quer dizer que na construção da decisão, no provimento final, os argumentos que eu construí durante o processo serão levados a sério, eles serão considerados. Se eles são capazes de modificar a decisão ou de levar a decisão para um resultado contrário, deve o juiz refutá-lo de forma expressa. Não basta simplesmente ignorá-lo. E não apenas isso, eu tenho também a não surpresa. O que é a não surpresa? A não surpresa é justamente a não decisão a partir de questões que não foram debatidas. Não pode, então, um magistrado decidir sobre questões que as partes não dialogaram anteriormente. Ele não pode tirar da cartola um argumento sobre o qual ninguém se manifestou. E aqui vale a leitura do artigo 9º do Código de Processo Civil, porque é lá, no artigo 9º, que estão previstos, ou que está previsto o contraditório como não surpresa. O artigo 9º estabelece que não será proferida decisão contra uma das partes sem que seja ela antes, previamente, ouvida. É exatamente a não surpresa. Não pode uma decisão surpreender uma parte sem que ela antes tenha tido a oportunidade de debater, de apresentar argumentos. É claro que o artigo 9º traz algumas hipóteses de exceção, como as tutelas provisórias de urgência, sejam elas de natureza cautelar ou antecedente, as tutelas de evidência, quando fundamentadas lá no pedido repersecutório em documento, ou em prova documental e súmula vinculante, ou até mesmo no caso de mandado monitório, o mandado de injunção. Mas essas exceções é simplesmente em relação à não surpresa.
São hipóteses em que a parte pode ser surpreendida com uma decisão sem antes se manifestar, mas isso não quer dizer que ela não exercerá o contraditório. Ela tem que ter o exercício ou a oportunidade de exercer o contraditório, já que, como dissemos, o contraditório é uma pedra fundamental do processo. Nesse caso, então, haverá o que chamamos de contraditório postergado. O que isso quer dizer? Vejam, nós temos o contraditório prévio, que é aquele que acontece antes da decisão. É justamente a regra. São hipóteses em que, antes de se proferir a decisão, eu tenho que possibilitar a parte exercer o contraditório. Por outro lado, em algumas hipóteses, por exemplo, que eu possa retirar a eficácia de uma decisão. Se eu vou bloquear a conta de alguém, eu não posso antes perguntar para ele qual é a opinião dele sobre aquele bloqueio, porque senão depois não terá dinheiro, não terá eficácia na decisão. O código, então, estabelece algumas situações em que este contraditório vai acontecer, mas ele acontece de forma postergada. Primeiro eu tenho a decisão e, em seguida, é a parte prejudicada intimada para se manifestar, para exercer o contraditório. E aí este contraditório vai poder ser exercido contra aquela decisão por embargo de declaração ou por recurso, mas existirá o contraditório. As hipóteses de exceção do artigo 9º, então, são hipóteses em que eu tenho exceção à não surpresa e não ao contraditório. Não confundam as duas situações, porque elas são completamente, diametralmente opostas. Este contraditório, então, revigorado pelo Código, estabelece uma comparticipação entre as partes. Isso quer dizer que autor, réu e juiz precisam, na condução do processo, para uma melhor construção de um provimento jurisdicional, observar os elementos do contraditório que serão encartados na fundamentação da decisão. Eu tenho, então, uma informação, uma reação, que vai gerar uma influência na fundamentação da decisão, sem surpreender as partes. Isso, a comparticipação. E ainda, nesta comparticipação, ou desta comparticipação, surge a cooperação. A cooperação processual está lá no artigo 6º do Código de Processo Civil, estabelece que os sujeitos processuais, autor, réu e juiz, precisam cooperar entre si para com o processo. Vejam, a cooperação, então, ela não vai quebrar a isonomia. Não existe uma quebra criando ou estabelecendo-se uma hierarquia entre autor e réu e juiz. Não devem as partes cooperar com o juiz também deve cooperar, todos devem cooperar com o processo. Então, o objeto da cooperação é o próprio processo. E todos devem cooperar para quê? Para que o processo, ou para que a atividade jurisdicional tenha um máximo de aproveitamento e uma duração razoável do processo, do procedimento. Então eu preciso aproveitar ao máximo a atividade jurisdicional dentro de uma duração razoável. É da cooperação que surge, por exemplo, deveres ao juiz. Deveres como o dever de esclarecimento. Se o juiz tem dúvidas sobre algum dos argumentos das partes ou de pedido feito pela parte, ele deve intimar a parte para que esclareça. Temos ainda o dever de orientação, chamado pelo professor Fred Didier de dever de prevenção. Pelo dever de orientação, o juiz deve indicar para a parte para sanar vícios. Ele está muito claro lá no artigo 321, parte final, em que trata sobre a emenda da petição inicial. Isto porque não basta ao juiz determinar a emenda. Pela cooperação processual, exige-se que o juiz também indique o que deve ser emendado, qual é a parte a ser emendada. Ora, se o pedido é indeterminado, deve o juiz determinar ou indicar que deve-se ter determinação. Se o pedido não foi expresso, deve-se indicar para que ele tenha certeza. O juiz, então, está obrigado, pelo dever de orientação, a indicar para a parte ou a emprestar à parte qual é o vício a ser corrigido. Não só isso, ele deve cooperar ainda pelo dever de orientação, apontando quais são os fatos controvertidos,
quais são as questões controvertidas, sejam de direito material, seja de direito processual, que serão objeto de debate naquele processo. Isso, na preparação para a produção de provas, representa um ganho na atividade jurisdicional, porque não se produzirá prova para fato que não precisa. Não se debaterá sobre questões que não serão decididas. O dever de orientação, então, a ser exercido pelo juiz, neste caso, lá no saneamento, faz com que o juiz deva fixar os pontos controvertidos, as questões postas, possibilitando ou orientando as partes a que cooperem também na produção das provas para um máximo aproveitamento da atividade jurisdicional. Além disso, nós temos o dever de consulta, esculpido lá no artigo 10 do Código, que estabelece ao juiz um dever de intimar as partes para se manifestarem sobre uma questão que ele pode utilizar na decisão. Imaginem sobre prescrição. O juiz pegou um processo, verificou que o autor não se manifestou sobre a prescrição, o réu também não, mas é uma questão que ele acredita que deva ser objeto de decisão. Ele então, antes de decidir, deve intimar as partes para quê? Para se manifestarem sobre aquela questão. Ele deve fazer uma consulta às partes sobre aquela questão, possibilitando o debate. Nestes casos, o juiz prepara uma decisão de maior qualidade, enfrentando eventuais argumentos. Ora, no caso de prescrição, a gente sabe que existem causas suspensivas e interruptivas. O juiz, então, antes de tomar a decisão nesse sentido, ele deve possibilitar que as partes dialoguem sobre aquilo ou debatam sobre aquela questão. Isto em virtude do dever de consulta. E, por fim, o dever de auxílio. O juiz deve auxiliar as partes a superar eventuais obstáculos que impeçam a atividade jurisdicional. Imaginem que lá na sua petição inicial você não tem o CPF do réu e o juiz entende que aquele dado é essencial para individualizar a pessoa que será parte no processo. Ele então deve auxiliar a parte a conseguir, a obter aquele CPF que é um obstáculo para a prestação jurisdicional. No dever de auxílio, então, cujo exemplo é este lá do artigo 319, parágrafo 1º, o juiz deve auxiliar as partes a superar obstáculos para aproveitar ao máximo a atividade jurisdicional. Então, nós temos a cooperação decorrente deste contraditório revigorado como um dos fundamentos do novo Código, mas que não estabelece em hipótese nenhuma uma hierarquia. A cooperação não se dá entre pessoas, entre os sujeitos do processo. A cooperação se dá em relação à atividade jurisdicional, ao processo, para aproveitamento máximo da atividade jurisdicional. A ligação que existe entre autor e processo, réu e processo, juiz e processo. O processo, em sua duração razoável, precisa aproveitar ao máximo da atividade jurisdicional e surge daí estes deveres. Não podemos esquecer, então, que dentro do dever de consulta estão as matérias cognoscíveis de ofício. O que são as matérias cognoscíveis de ofício? Lembrem-se que nós temos, no processo civil, como característica da jurisdição, a inércia. Ou seja, a minha atividade jurisdicional exige, antes, provocação. Para que o juiz decida sobre uma questão, ele precisa ser provocado. Acontece que a inércia encontra algumas exceções. Exceções essas que possibilitam, então, ao juiz atuar sem provocação. As matérias que podem ser conhecidas de ofício, ou as matérias cognoscíveis de ofício, são aquelas em que o juiz pode decidir sobre elas sem provocação prévia das partes. Ninguém manifestou sobre aquilo. Não existe uma provocação sobre aquela determinada questão. Apesar disso, pode o juiz decidir sobre. Então, essas matérias cognoscíveis de ofício, num primeiro momento, nós precisamos compreender que elas podem ser de duas espécies. As denominadas matéria de ordem pública.
Matérias de ordem pública quer dizer matérias que ultrapassam a relação privada. Elas estão além daquela relação entre autor e réu, tendo interesse toda a sociedade, um interesse social. Então, por ser uma matéria que ultrapassa a relação privada, ela é de ordem pública, como é o caso, por exemplo, dos pressupostos processuais. Ela pode ser conhecida de ofício, a qualquer momento, a qualquer tempo, em qualquer grau de jurisdição. O juiz pode identificar a ausência de interesse de agir ao final do processo ou num recurso de apelação, porque é uma matéria de ordem pública. Afinal de contas, o interesse de agir ou os pressupostos processuais são necessários para a existência e validade do próprio processo. Então, o processo que ali está exercido, apesar de ser objeto de julgamento, relação das partes privada, o processo é público. Logo, as matérias de ordem pública são todas cognoscíveis de ofício. O juiz pode conhecer de ofício. Então o juiz verifica que falta interesse de agir. Ele vai decidir, mas antes existe o dever de consulta. Ele tem que intimar autor e réu, ou só o autor, para que ele diga, se o réu não tiver sido citado, estivermos lá na fase inicial de indeferimento da petição inicial, para que ele diga se existe ou não o interesse de agir, para que ele possa contribuir para a formação da decisão, para que ele possa se manifestar antes da decisão. Então, as matérias de ordem pública são ou podem ser conhecidas de ofício, sem provocação das partes. O juiz pode decidir sobre a ausência de interesse, ainda que o réu não a traga em preliminar. Por outro lado, eu tenho questões de ordem privada. Questões privadas, mas que a lei permitiu que o juiz as conheça de ofício. Caso claro, clássico, da prescrição e decadência. Prescrição e decadência são questões de ordem privada. Não interessa à sociedade. Interessa a autor e réu. Contudo, o Código estabelece que podem ser conhecidas de ofício. Isso quer dizer que eu tenho questões de ordem privada, que a lei criou uma exceção à inércia. A própria lei estabeleceu, então, que nestes casos, independente de provocação sobre aquela determinada questão, prescrição, o juiz a pronuncie de ofício, mas, mais uma vez, deve antes cumprir o seu dever de consulta. Deve possibilitar às partes o debate sobre essa matéria. Então, as matérias cognoscíveis de ofício, ou as matérias que podem ser conhecidas de ofício, vale dizer que podem ser conhecidas sem provocação, podem ser divididas em matérias de ordem pública e matérias de ordem privada. As matérias de ordem pública sempre poderão ser conhecidas de ofício, enquanto as questões privadas, eu preciso de lei que autorize para que ela seja conhecida de ofício, como é o caso de prescrição e decadência. Prescrição e decadência, então, não são matérias de ordem pública, são matérias de ordem privada que podem ser conhecidas de ofício. Por fim, para terminar hoje a nossa aula, vamos falar um pouquinho sobre ampla defesa. Afinal de contas, ambas, tanto o contraditório quanto a ampla defesa, ou ambos, mais propriamente dito, estão previstos lá no artigo 5º, no mesmo inciso. A ampla defesa, ela tem que ser vista por duas vertentes diferentes. A primeira é uma garantia de defesa técnica. A ampla defesa, então, vai trazer o direito ao advogado. A parte sempre tem direito ao advogado, seja ele privado, por ela contratado, ou público, como é o caso da defensoria ou do advogado dativo. O direito ao advogado, como essencial à administração da justiça, está lá no artigo 133 da própria Constituição. A parte, então, tem o direito a uma garantia de defesa técnica. Vejam, a garantia de defesa técnica é da parte. Isso quer dizer que, em algumas situações, pode a parte renunciar a este direito ou a esta garantia, como é o caso dos juizados. Lá no juizado, por ser uma questão de menor importância, de menor valor,
pode a parte, ela lá tem o jus postulandi, pode ela ir lá sem o advogado abrindo mão da sua defesa técnica. Mas como regra, eu preciso de uma defesa técnica. Em segundo lugar, eu preciso assegurar à parte uma amplitude de argumentação. A parte pode trazer todos os argumentos de defesa ou todas as pretensões que ela entender como cabíveis, que ela entender como necessárias. E ainda, ela tem que ter a garantia de possibilidade de prova. Eu tenho que possibilitar, então, a prova de todos estes argumentos, de todas estas alegações, desde que essas provas, por óbvio, sejam lícitas. A ampla defesa, então, vai atuar nessas duas vertentes. Primeiro, a garantia de uma defesa técnica e, segundo, garantindo uma amplitude de argumentação e de meios de prova lícitos. Vejam aqui que existem dois errinhos aqui que nós vamos corrigir agora, porque a defesa aqui é técnica e eu tenho uma amplitude de argumentação. Na segunda parte dessa aula, então, nós vamos ver sobre a fundamentação das decisões, o que tem um link indissociável. Não tem como eu trabalhar contraditório sem fundamentação das decisões e vice-versa. A fundamentação da decisão é essencial para o contraditório e a duração razoável do processo, para assim finalizarmos os nossos princípios fundamentais estruturantes do processo civil e dar continuidade nos nossos estudos. Esse vídeo está disponível também lá no nosso canal salinha.tv. Não se esqueçam de se inscrever, de curtir e acompanhem lá as notificações clicando no sininho. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima.